Glória ao nome de Jesus. Coisa linda de Jesus. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Encerramento do nível 124. Hoje vamos trabalhar um pouquinho aí a palavra meditar. O que significa meditar de fato? Será que meditar é pensar apenas? Vamos aprender hoje, tá bom? Você queira crescer e se desenvolver juntamente conosco, aprender todos os louvores da harpa, frases de reflexão, a Bíblia versículo por versículo, quer aprender as regras da pregação, como pregar. Você também que nunca leu a Bíblia toda, mas quer aprender a ler a Bíblia toda de uma forma mais facilitada. Você que também não sabe ler, mas quer aprender para ler a Bíblia, estudar a Bíblia, me comunique, tá bom? E também nesse ano de 2024 aí, nós estamos ajudando alguns ministérios que às vezes têm a dificuldade na parte do ensino, tá bom? Então você dirigente de congregação, você pastor, que tem essa dificuldade, me comunique, beleza? Com todo prazer estaremos aí ajudando vocês nessa área. Bora pra cima. Já vai abrindo aí Josué. A gente estamos ainda, né, em Josué, só para você ver a quantidade de conteúdo que tem. E ainda estamos tratando aqui o versículo de número 8 e hoje já entramos no versículo de número 9 também, tá? Então já vai abrindo aí sua Bíblia, Josué capítulo 1, versículo de número 8 e 9. Também te amo. Também te amo, também. Também te amo. Traz ele aqui, vida, traz ele aqui. Tá só olhando ali pra mim. Eu não resisto. Eu não resisto. Ele está aqui, olhando pra mim. Fala. Fala oi. Fala oi, pessoal. Pai do Senhor Jesus. Olha lá. Paz do Senhor, como é que vocês estão? Hoje o papai vai falar de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9, tá bom? Você gostou? Então, pronto, chega, né? Bora lá. Estar apresentando este livro aqui hoje, ó. Do Bob Sorge, As Armadilhas do Inimigo. Como lidar com a rejeição e o louvor dos homens. Olha só, hein? A rejeição e o louvor, ou seja, rejeição e elogio. Bora lá. Antes, já tomou o seu pretinho hoje? Já tomou? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a única forma de agradar a Deus é café. Bora pra cima. A questão da rejeição é um dos problemas fundamentais que o ser humano tem experimentado. Quando o Espírito Santo levanta ministérios destemidos antes da segunda vinda de Cristo, ele quer capacitar seu povo a andar em um amor ousado que acompanha a busca do Senhor de uma maneira sincera. Bob Sorge tem experiência nesta dimensão vital da graça de Deus e escreve de uma maneira clara e útil. Mike Buckley, é esse comentário. Agora vamos para o comentário de Paul Johansson. Ler este livro é uma obrigação para aqueles que desejam conhecer a verdadeira maturidade espiritual. Olha. Agora um comentário de Larry Tonczak. É isso aí. Se eu estiver falando algum nome em inglês errado, é porque eu ainda não falo inglês fluentemente. Há épocas em que Deus libera um livro para ajudar seus filhos
a crescerem e alcançarem a estatura de Cristo. Pode pegar. Este é um daqueles livros, curto e convincente. Leia e passe para os outros. Rejeição. Muitas pessoas foram devoradas por seu estrago e a maioria também a distribuiu. Louvores de homens. Os sinistros tentáculos do louvor do homem buscam constantemente desqualificar os servos de Deus de sua mais alta herança. Rejeição e bajulação são como barrancos gêmeos que percorrem a estrada estreita da santidade. Cada passo conta. Para Jesus, as opiniões dos homens eram insignificantes à luz da afeição exuberante e da aprovação apaixonada do seu Pai. Aprenda como manter seu coração diante de Deus, de um modo que agrada a Ele em meio à rejeição e ao louvor das pessoas. Irmão Cleberson, quero comprar R$38, tá bom? Você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal ou 12 alunos aí. Pessoas que desejam crescer, se desenvolver, tá bom? Não sei se eu já falei isso aí, mas se já falei, vou falar de novo. Eu que dou esse curso e eu mesmo participo dele. Então, ao mesmo tempo que eu estou sendo professor, eu mesmo sou aluno, criando um caminho para todos aqueles que desejam crescer, tá bom? Então, assim, eu estou criando esse caminho para que as pessoas olhem, sim, para a minha vida e vejam aonde elas podem chegar, tá bom? Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei como eu era antes, eu sei o que Deus me tornou e está ainda me tornando. Então, você quer esse desenvolvimento? Você quer esse crescimento? Então, bora para cima. Me acompanhe, vamos crescer. Então, pessoas aí que desejam crescer e se desenvolver, me passe o contato e vamos crescer juntos. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, pelo menos a passagem de ida e volta, tá bom? Bora lá. Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Faltou a parte mais importante, né? Produção! Roda! A vinheta, produção! Você é uma bênção. Nasceu para vitória. Você é próspero, inteligente. Você é sábio. Receba em nome de Jesus. Você é ousado, ousada. É forte demais. Se enquadre nessas palavras e vem viver. Bora lá. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. O 8 diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. E aí no 9, eu só vou ficar com a pergunta mesmo, não vou ler todo não. Não tu mandei eu? É isso mesmo. Não tu mandei eu? Só essa parte. Não vou ler ele todo não. Na mensagem bíblica anterior, nós ainda tratamos aqui o versículo 8, né? Falamos aí da expressão
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Por que parou aqui? Não me atrapalha agora não, né? Por que paraste? É forte. Não acredito. Acho que é só fundo musical mesmo, tá bom. A gente tratou o versículo de número 8, né? A expressão não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O que você fala, o que você pensa e o que você faz revelam Deus que você diz que serve e ama. Então, quando Deus aqui pede para Moisés, ou pede para Josué meditar na sua palavra, é que o que Deus queria em primeiro lugar dele é que ele colocasse a palavra de Deus para dentro. E a partir desse intento, o que Josué ia falar? A palavra de Deus. O que Josué ia pensar? Na palavra de Deus. O que Josué ia sentir? Ia sentir os sentimentos que Deus ia colocar nele. O que Josué ia fazer? Ia fazer conforme tudo o que estava escrito. Então a preocupação aqui de Deus em falar para Josué meditar em sua lei é justamente para isso, para que Josué coloque a sua palavra, a palavra de Deus para dentro dele e revele Deus. Porque onde Deus habita, ele se revela. Então aqui é até um cuidado para nós. Josué falava, pensava, sentia e agia conforme o que estava escrito, conforme a palavra de Deus. E se nós que somos crentes, também que dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, nós também devemos viver dessa forma. Falar a palavra de Deus, pensar a palavra de Deus, sentir a palavra de Deus e agir conforme a palavra de Deus. Porque aonde Deus habita, ele se revela. Se Deus, ele habita em você, ele tem que se revelar. É isso mesmo. Se Deus habita em você, ele tem que se revelar. A pergunta, então, que fica no ar é: o que você está revelando para o mundo? É Deus ou a sua carne? É o Espírito ou sua velha natureza? É as palavras de Deus ou piadinhas, palavrões, coisas que Deus não gosta? Fica aí com essa pergunta. Um verdadeiro crente, ele revela Deus. Se realmente Deus habita em mim e em você, ele vai se revelar. Amém? Então vamos continuar aqui, agora para cima. No versículo de número 8 ainda: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então prudentemente te conduzirás. Nós aqui na mensagem bíblica anterior, nós estávamos tratando o que acontece quando um ser humano ele realmente se relaciona com a palavra de Deus. O que acontece com um ser humano quando ele realmente se relaciona com Deus, ele deixa a palavra de Deus transformar a sua vida. Quando o Espírito Santo muda essa pessoa, automaticamente o próprio Espírito Santo aumenta o valor dessa pessoa. O próprio Espírito Santo aumenta as habilidades da pessoa. Não por causa da pessoa, mas por causa da palavra de Deus na pessoa. Olha só, a palavra de Deus ela chega a ser tão poderosa, tão valiosa,
que quando você coloca essa palavra para dentro de você, essa palavra aumenta o seu valor, essa palavra aumenta as suas habilidades como ser humano. Por isso, todo ser humano que se dedica à palavra, todo ser humano que se dedica em se relacionar com Deus, ele não fica no mesmo nível, ele cresce. E aí nós lemos alguns textos que a própria Bíblia é bem clara em dizer que tinha homens que valia por 500 homens. Um homem valia por 500, outros, um homem valia por 1000, outros, um homem valia por 5.000, outros, um homem valia por 10.000, que foi o texto que a gente leu de 2 Samuel, capítulo 18, verso 3, onde os próprios soldados, eles falam para Davi o seu valor, falam para Davi, o rei Davi, o seu próprio valor. O Senhor vale por 10.000 de nós. Porque Davi era um homem conforme o coração de Deus, conforme a palavra de Deus, um homem conforme ele fazia o que Deus pedia. Então, só para você ver, Deus aumentou tanto o seu valor, aumentou tanto as suas habilidades, ao ponto de um homem valer por 10.000. Então, quer hoje que Deus aumente o seu valor, se relacione com a palavra. Quer que Deus aumente suas habilidades, se relacione com Deus. Quando você faz isso, o próprio Deus aumenta seus dons, talentos, habilidades, tá bom? E o seu valor. Vamos então iniciar aqui a mensagem de hoje. O versículo de número 8, ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita. A gente só vai ficar na palavra meditar, tá bom? Vamos lá. Meditar é estudar um pensamento. Então aqui a gente já começa a perceber que meditar não é pensar apenas. Não, estou meditando, estou pensando. Não, meditar é estudar um pensamento. É quando você tem um pensamento e nesse pensamento você acaba fixando nele e extraindo desse objeto ou desse pensamento o máximo de ensinos que você consegue. Então só aqui a gente aprende que meditar não é pensar apenas, mas meditar é estudar, dissecar um pensamento, um objeto, uma coisa. Então aqui a gente aprende a gastar tempo para aprofundar as ideias que nós mesmos carregamos. Olha a vontade de Deus. O próprio Deus, ele diz para nós meditarmos na sua palavra, porque Deus, ele é tão profundo, mas tão profundo, que conforme você medita naquilo que ele disse, você vai automaticamente tendo ou ganhando a própria sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é adquirida através também da meditação, tá bom? Então, meditar é gastar tempo para aprofundar as ideias que você carrega. É por isso que você vai descobrir por que tantas pessoas preferem até fazer trabalhos braçais, preferem até fazer trabalhos pesados do que estudar. Por quê? Não é só o trabalho braçal que cansa, não é só o trabalho pesado que cansa. Pensar também cansa, estudar também cansa. E aqui a gente está aprendendo que meditar é estudar um pensamento, gastar tempo aprofundando os pensamentos que a gente carrega ou aprofundando os pensamentos que a gente quer carregar. E dentro desse ponto a gente já começa a ver porque tantas pessoas optam por fazer trabalhos braçais e até pesado. Por quê? Mais pesado para essas pessoas, mais do que fazer um trabalho braçal para essas pessoas, mais do que fazer um trabalho pesado para essas pessoas, é estudar. Elas não veem muita motivação ou muito resultado no estudo. É um preço muito grande a se pagar para esse tipo de pessoa. É por isso que existem tantas pessoas que
Cada um é bom permanecer no seu chamado. Não que o ser humano não deve estudar. Todo ser humano tem que estudar para se aprimorar. Só que a gente sabe que alguns seres humanos, eles acabam estudando mais, eles acabam se dedicando mais, eles têm um desejo a mais pelo estudo. E a gente não pode dizer que esses seres humanos, só porque estão sentados pacientemente, lendo livros, meditando, pesquisando, eles não estão fazendo nada. Não, não, não. Pensar cansa, estudar cansa, viu? Então a gente já tem que tirar essa ideia da nossa cabeça de dizer que o ser humano que estuda não faz nada. A gente já tem que tirar da nossa cabeça que o ser humano que lê não está fazendo nada. Mentira! Estudar cansa, pensar cansa, meditar, gastar tempo aprofundando os pensamentos, cansa. Então aqui, só dentro desse primeiro sentido aqui da palavra meditar, pare de olhar para as pessoas que estudam, que leem, que gastam tempo se aprimorando para passar um bom conteúdo para outras. Pare de olhar para elas e dizer que elas não trabalham. Para de olhar para elas e dizer que é fácil fazer o que elas fazem. Se fosse fácil fazer o que elas fazem, você faria. Por que você opta às vezes por arrumar uma casa toda? Por que você opta às vezes por fazer trabalhos pesados? Por que você opta às vezes por fazer trabalhos braçais e deixa de lado o estudo, deixa de lado a leitura? Porque para você a leitura e o estudo é mais pesado do que fazer esse trabalho braçal. Deu para entender? Então que para você não é trabalho, para outros é. Então tire da sua cabeça que leitura, meditação não é trabalho. Errado. É muito trabalho. É muito trabalho. O próprio Salomão, ele diz, olha o que ele diz: o muito estudar é enfado à carne. Ou seja, o muito estudar cansa. O muito estudar fadiga. O muito estudar te deixa esgotado. Então tira da sua cabeça que quem está lendo, quem está estudando, é um preguiçoso, é uma preguiçosa, não gosta de fazer nada. Muito pelo contrário. Estudar é trabalho também. Ler é trabalho também. Gastar tempo aprofundando as ideias que carrega é um trabalho. Até porque você que rejeita o estudo, rejeita a leitura, você mesmo, você não ouviria alguém que fala besteira. Você não gostaria de ouvir alguém que quando chegasse para você, para te ensinar alguma coisa, falasse algo sem pé, sem cabeça, sem ter pensado antes, sem ter estudado antes. Então, esse primeiro sentido da palavra meditar aqui é para que você pare de dizer que quem estuda não faz nada. Quem lê não está fazendo nada. Só você que está movimentando o corpo, fazendo trabalho braçal, é que está fazendo alguma coisa, né? Mas infelizmente, você que diz essas coisas, às vezes você não tem a mesma disposição para estudar. Você tem disposição para levantar cedo, para ir trabalhar, fazer trabalho braçal pesado, trabalhar numa firma. Você tem disposição às vezes para arrumar casa. Você tem disposição às vezes para cuidar de um monte de coisa. Mas não tem disposição para estudar. Não tem disposição para ler. Não tem disposição para crescer. Então, olha só. Para você, o trabalho braçal é mais leve do que o estudo. Então, automaticamente, você já deveria meditar, pensar só nisso. Você já deveria pensar que para você, estudar é mais pesado que um trabalho braçal. Então, é trabalho. Deu para entender? Meditar. Meditar é estudar um pensamento. Gaste tempo para aprofundar as ideias que você carrega. Então, busque não ter ideias muito rasas. Busque aprofundar as ideias que você carrega. Se você que estuda, você que lê, busque aprofundar as ideias que você carrega. Como? Meditando, lendo, procurando outras fontes,
vendo outros pontos de vista. Isso te ajuda a crescer demais. Quando você estiver conversando sobre um determinado assunto, você vai ter comentários ricos, como falar para as pessoas, olha, dentro desse assunto aqui tem esse pensamento, dentro desse assunto tem esse pensamento, tem esse pensamento, tem esse pensamento, tem várias linhas para a gente correr. Isso é rico demais, mas isso só tem quem medita, isso só tem quem estuda. Então aprofunde as ideias que você carrega, beleza? Vamos passar para a próxima. Um outro sentido da palavra meditar é filtrar o que pode ou não pode fazer parte dos meus pensamentos e ações. Olha só que coisa interessante. Meditar é filtrar o que pode ou não fazer parte dos meus pensamentos e ações. Nós estamos vivendo, infelizmente, em uma cultura que o ser humano não está sabendo filtrar o que ele mesmo coloca para dentro dele. É isso aí. Como diz o arqueólogo Rodrigo Silva, eu vi um dia ele falando e eu achei interessante. No nosso país, nós não temos falta de cultura. Nós temos um excesso de cultura inútil. É isso aí. Nós temos um excesso de cultura inútil e eu achei interessante esse pensamento. Hoje, você sabe os participantes do BBB. Hoje, você sabe os integrantes, o nome dos personagens, dos atores e das atrizes da sua novela. Hoje você sabe o nome dos atores da sua série favorita, mas infelizmente você nunca leu a Bíblia toda. Infelizmente tem personagem na Bíblia que você nem o nome sabe. Então a gente já começa a perceber, já começa a meditar, já começa a pensar que hoje o próprio povo de Deus não sabe filtrar o que pode ou não pode fazer parte dos seus pensamentos. Eles preferem colocar para dentro todo o lixo do mundo, toda a programação lixo do mundo, todo o excesso de cultura inútil. Ele prefere colocar para dentro do que coisas que vão mudar o seu pensamento, vão transformar o seu pensamento, vão fazer ele crescer, vão desenvolver ele. Então, infelizmente, hoje, avaliando esse ponto aqui da palavra meditar, que é filtrar o que pode ou não fazer parte dos meus pensamentos e ações, as pessoas não estão nem sabendo filtrar o que pode ou não fazer parte dos seus pensamentos e ações. E aí, acabam comendo um monte de coisa desnecessária. Acabam pensando num monte de coisa desnecessária. Acabam fazendo com isso muitas coisas sem pensar. Acabam falando muitas coisas sem pensar. Por quê? Porque aprenderam dessa forma. Aprenderam nas programações que assistem um excesso de cultura inútil. A pessoa só observa gente carnal. O que ela vai aprender? A ser carnal. A pessoa só olha um monte de gente barraqueira. O que ela vai aprender? A ser barraqueira. O cara só olha gente fofoqueiro. Só olha homem briguento. O que ele vai aprender? A ser fofoqueiro, ser um homem briguento. Então, infelizmente, hoje, os próprios crentes não estão sabendo filtrar o próprio conteúdo que estão passando para dentro deles mesmos. Deu para entender? Como assim, irmão Cleber, a pessoa não está sabendo filtrar? Elas estão parando de se dedicar ao que importa, ao que realmente faz eles crescerem, e estão começando a se dedicar, começando não, já tem um tempo, estão se dedicando a coisas
que não vão levar eles para canto nenhum. É por isso que hoje, na maioria das reuniões do crente, se prefere falar de futebol, se prefere falar de novela, se prefere falar de série, se prefere falar do fulano ou da fulana fofoqueira, se prefere falar do fulano que morreu, da fulana, enfim, é um excesso de cultura inútil no nosso meio, que hoje, quando você vai ver na própria reunião dos crentes, não se cumpre o que Paulo fala em Coríntios. Olha, quando vocês se reunirem, que um tenha louvor, outro tenha uma palavra, outro tenha línguas, outro tenha profecia, que faça-se tudo para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura é quando a gente se reunir, alguém ter algo para passar, alguém ter algo para cantar, alguém tem algo para pregar, alguém tem algum pensamento, uma profecia para passar. Sim, essa é a nossa cultura, a cultura dos crentes. Só que hoje, quando a gente se reúne, por uma falta de filtro dos próprios crentes, eles têm comido um monte de coisa que não presta. E por isso que quando se reúnem, o que vão colocar para fora? Um monte de coisa que não presta. Então, o segundo sentido aqui da palavra meditar é: aprenda a filtrar o que pode ou não pode fazer parte dos seus pensamentos e ações. E você sabia que o que pode nos ensinar, o que pode filtrar, o que pode ou não pode fazer parte dos nossos pensamentos é a palavra de Deus? A palavra de Deus, quando a gente lê e medita nela, ela já é o próprio filtro, dizendo para nós: ó filho, isso aqui pode fazer parte do seu pensamento, das suas ações. Isso aqui não pode. Isso aqui pode. Isso aqui não pode. Quando você medita na palavra, quando você lê a palavra, automaticamente essa própria palavra faz o filtro e diz para você o que pode ou não pode fazer parte dos seus pensamentos e ações. Só que hoje, infelizmente, até me desculpa pela expressão, não é intenção minha machucar ninguém, nem ferir ninguém, só que infelizmente a gente tem que tomar um choque de realidade, senão parece que a gente não muda. É isso mesmo, de vez em quando a gente tem que tomar um choque de realidade, senão a gente não muda. É uma vergonha crentes de 3, 4, 5, 10 anos, de crente que nunca leu a Bíblia toda uma vez. Nunca leu a Bíblia toda uma vez. E a maioria desses crentes, eles têm um excesso de cultura inútil. Pode acreditar. O que é excesso de cultura inútil? Porque não meditaram, não leram a palavra. Não tem como a palavra falar o que pode e o que não pode entrar dentro de mim. Então, eu vou começar a comer tudo que me vem pela frente. E eu vou começar a gostar até de coisas que Deus não gosta. É isso mesmo. Por quê? Porque eu não li, porque eu não meditei. Eu não tenho esse filtro aqui dentro de mim. Então, se eu não tenho esse filtro dentro de mim, automaticamente vai entrar um monte de coisa que não pode, um monte de pensamento que não pode, um monte de palavras que não podem, um monte de pensamentos que não podem, e com isso, um monte de comportamentos que não podem. O que Deus está falando para alguém aqui, para quem você que está me vendo, você que está me ouvindo, que Deus está falando é: meu filho, passe a colocar o filtro da minha palavra dentro de você. E eu vou dizer para você aonde você está errando. Quais os pensamentos que podem ou não podem, quais as palavras que podem ou não podem, quais os sentimentos que podem ou não podem, quais as ações que podem ou não podem. Mas para isso acontecer, você precisa se dedicar à sua verdadeira cultura. A sua verdadeira cultura é a minha palavra. Então passe a se dedicar na palavra de Deus. Coloque esse filtro para dentro, coloque essa cultura para dentro de você, e essa própria cultura, esse próprio filtro vai filtrar o que pode ou não pode entrar para dentro de você. Amém? Vamos continuar.
ainda no versículo 8, a palavra meditar. E agora vamos falar na palavra meditar no sentido hebraico, tá? Meditar em hebraico significa Hagab, é isso mesmo. H-A-G-A-B, Hagab. Significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo internamente. Olha só, meditar em hebraico significa Hagab, que significa ler em silêncio ou falar consigo mesmo internamente. Cá para nós. Se você observasse uma pessoa na rua ou em qualquer lugar, desse jeito aqui, ó, sozinha, a pessoa tá sozinha e ela tá desse jeito aqui sozinha, ó. Se você observasse a pessoa falando sozinha com ela mesma, o que você diria? Você diria que essa pessoa tá doida, né? É isso que a gente diz. Só que você sabia que falar consigo mesmo é uma ferramenta tão poderosa, mas tão poderosa, que nos livra de doenças mentais e emocionais? Você sabia disso? Sabia não? Vou te provar na Bíblia. Vou te provar, para você não dizer que eu estou aplicando coisa errada. Ó, Salmo 42, verso 5. Salmos 42, verso 5. Ó. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu te pergunto, com quem que esse coraíta estava falando? Sabe como que ele estava? Ele estava assim, ó. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ó. Pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele está falando com ele mesmo. Ele está usando seu pensamento para falar com a sua própria alma. Chama de doido agora. Vamos continuar. Olha o 43:5. É a mesma coisa. Ó. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Te pergunto, com quem que ele está falando? Consigo mesmo. Não se convenceu ainda? Tá bom, vamos lá. Vamos então para uma coisa que você conhece mais. Hino de número 193 da harpa. Isso mesmo, até no hino da harpa. Existem hinos aqui na harpa, eles não são cantados a Deus. É uma conversa da mente com a própria alma. Ó. A alma batida. Olha só, olha a conversa. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Continua a conversa, olha o coro. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, minha alma, porque bem cedo Jesus virá. A conversa não para, olha a estrofe 2. Ele intercede por ti, minha alma. Espera nele com fé e calma.
Jesus de todos, teus males salva e te abençoa dos altos céus. Estrofe 3. Minha alma, terás em breve, viu? As dores findas, no dia alegre da sua vinda. Minha alma, se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Te pergunto, com quem que o cantor está conversando aqui? Com quem que ele está conversando? Ele está usando o próprio pensamento para falar com a própria alma. Vem comigo. Lucas 16, versículo 3 e 4. Lucas 16, versículo 3 e 4. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer. Para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Essa é a parábola do mordomo infiel. Irmão Cleves, o que você quer passar com isso? Eu quero te dizer que quem conversa consigo mesmo não é doido, não é doente, é as pessoas mais saudáveis que existem. As pessoas mais saudáveis que existem, mentalmente falando, emocionalmente falando, não se abandonam. As pessoas mais saudáveis que existem, elas não se abandonam em uma conversa. Com as pessoas que essas pessoas mais conversam, é com elas mesmas. Eu te mostrei, Salmo 42, verso 5, é uma conversa consigo mesmo. Salmo 43, verso 5, é uma conversa consigo mesmo. Harpa cristã, louvor número 193, é uma conversa consigo mesmo. Lucas capítulo 16, versículo 3 e 4, é uma conversa consigo mesmo. E Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, quando eu não falar com você, use aquilo que eu já falei para pregar para você mesmo. Existem dias que a nossa mente, a nossa alma vai estar tão perturbada, mas vai estar tão perturbada que a gente precisa colocar a nossa alma em uma cadeira e precisa dar um microfone para o nosso pensamento e dizer: alma, senta aí, porque hoje sou eu que vou pregar para você. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, usa o que Deus já falou com você para pregar para a sua própria alma. Não se abandone, converse consigo mesmo, use o pensamento para falar com a sua própria alma. Se a sua alma está ferida, converse você com ela, use as promessas de Deus, use a palavra de Deus. A palavra de Deus pode curar a sua alma, mas a maior ferramenta é o seu pensamento. Eu de novo falo, não se abandone. Não entre nessa depressão, não entre nessa ansiedade, não entre nesse complexo de inferioridade, não se abandone. Você é a única pessoa que não pode se abandonar. O mundo pode te abandonar, o mundo pode te desprezar, mas existem pelo menos duas pessoas que não podem te abandonar. A primeira é Deus. Deus não te abandona. A segunda é você. Você não pode se abandonar. Que através dessa palavra você aprenda a conversar com a sua própria alma. Não, você não é doida. Não, você não é doido. Você é saudável. Quando você conversa com você mesmo, você é saudável. Eu te mostrei na Bíblia. Doido é quem se abandona. Doido é quem se despreza.
Doido é quem se mutila. Doido é quem se abate. Deus está dizendo: eu estou te entregando essa ferramenta hoje. Não se abandone. Oh, glória. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de você. Irmão, você já conversou com pessoas depressivas? Já conversou? Você sabia que as pessoas depressivas, elas usam essa ferramenta aqui, só que o contrário, para destruir a vida delas? Você sabia disso? Uma pessoa depressiva, ela também conversa consigo mesmo. Só que sabe como que ela conversa? Ela começa a dizer para ela mesma: eu não presto. Eu não sirvo para nada. Ela começa a pregar para ela mesma: eu nasci para derrota. Ela começa a dizer para ela mesma: eu tenho que morrer. Eu acho que eu vou passar por debaixo de um carro. Eu acho que eu vou me jogar na linha do trem. Eu acho que eu vou pular de um prédio. Eu acho que quando todo mundo sair de casa, eu vou pegar uma faca, alguma coisa, eu vou pegar uma corda e vou me matar. Ela conversa consigo mesmo, mas conversa para morrer. E se você tem esses pensamentos através desse vídeo, eu repreendo em nome de Jesus. Jesus te deu essa ferramenta, não foi para você se matar. Jesus te deu essa ferramenta, foi para você viver, foi para você se edificar. Você não é doido quando você conversa consigo mesmo. Você é saudável e eu repreendo em nome de Jesus todo pensamento de morte, toda a depressão, todo complexo de inferioridade, todo estresse, todo pensamento suicida, eu repreendo em nome de Jesus. E a partir de hoje, você vai ler mais a palavra de Deus e vai usar o seu pensamento para pregar para a sua própria alma. É isso que vai acontecer com você, porque através dessa palavra, o Espírito Santo está erguendo a sua alma, o Espírito Santo está sarando a sua alma, o Espírito Santo está te levantando no meio dessa prova, no meio dessa tribulação, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Oh, glória! Então desenvolva a habilidade de conversar consigo mesmo. Desenvolva essa habilidade. Vamos continuar. Para encerrar, a expressão do versículo 9, capítulo 1 de Josué, é a expressão não te mandei eu. É uma pergunta interessante de Deus para Josué, porque quem está dizendo para Josué: ô Josué, não foi eu que te mandei? É uma pergunta e é desse jeito que Deus faz. Josué, não sou eu que te mandei? Não sou eu que estou te mandando? Sabe quem é que está fazendo essa pergunta? Quem está fazendo essa pergunta é quem conhece tudo. Quem está fazendo essa pergunta para Josué é quem conhece tudo como um todo. Vou de novo. Quem está dizendo: Josué, não foi eu que te mandei? Tá com medo de quê? Se foi eu que te mandei, eu conheço tudo como um todo. Não tem um passo que você vá dar que eu não saiba aonde você vai dar esse passo. Não tem um inimigo que você vai enfrentar que eu já não conheça o que esse inimigo vai fazer contra você. Então saiba de uma coisa, Josué, sou eu que estou te mandando. E porque sou eu que estou te mandando, eu quero te dizer que não só conheço você, como conheço a terra onde você vai pisar, como conheço os inimigos que você vai batalhar, como conheço os seus pensamentos, conheço também suas fraquezas, conheço também sua família, conheço todo mundo. E quem está te mandando conhece tudo como um todo. Então, Josué, sou eu que estou te mandando, vai! Sou eu que estou te mandando, vai, Josué!
E Josué, ele nos mostra que ele ouviu Deus. Ele preferiu ouvir Deus. Alguém que conhece tudo como um todo. Alguém que conhece todos os seres humanos. Alguém que conhece todos os lugares. E sabe por que Josué foi tão bem sucedido? Foi tão próspero? Porque escolheu ouvir quem conhece tudo como um todo. Sabe por que muitas pessoas vivem uma vida tão derrotada, triste, às vezes até miserável? Porque ao invés de querer ouvir Deus, que conhece tudo e todos, preferem ser direcionados por quem conhece algumas coisas e ainda em partes. Olha que coisa interessante. A pessoa rejeita quem conhece tudo como um todo ou conhece todas as coisas e prefere ouvir quem conhece algumas coisas e ainda em partes. Deus está dizendo para você agora, nesse exato momento: quem é que você prefere ouvir? Por quem você prefere ser direcionado? Por mim, que conheço mais você do que você mesmo e conheço tudo? Ou você vai rejeitar os meus conselhos e vai continuar sendo direcionada por pessoas que não têm comunhão nenhuma comigo? Eu te faço essa pergunta: quem você prefere ouvir? Eu já te dou a resposta. Quem você preferir ouvir, automaticamente você já está escolhendo um resultado: vitória ou derrota. Você já está escolhendo um resultado: miséria ou prosperidade. Quem você decidir ouvir, você já está escolhendo alegria ou tristeza. Tem muita gente nesse exato momento que está rejeitando os conselhos de Deus. Está rejeitando o que Deus já falou com ela, já falou com ele. Está sendo direcionado por pessoas que nem comunhão com Deus tem. E a pergunta que Deus fez para Josué, ele brada hoje nos seus ouvidos. Ele brada nos seus corações: quem foi que te mandou? Não tu mandei eu? Não foi eu que te mandei? Vai escolher mesmo ouvir outras pessoas do que ouvir a mim? Vai escolher mesmo ouvir outras pessoas que nem comunhão comigo têm do que a minha voz? Se eu te mandei, eu me responsabilizo pela sua vida. Se eu te mandei, eu vou te dar toda a capacitação que você precisa. Se eu te mandei, eu vou te dar a força, a graça que você precisa. Então pare de ouvir pessoas que não tem nada a ver com a presença de Deus, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com Deus. Se arrependa, volte-se do seu caminho e passe a ouvir Deus de novo, porque quem te mandou conhece tudo como um todo. Quem te mandou conhece todas as coisas. Quem te mandou
conhece você. Quem te mandou conhece seus inimigos. Quem te mandou sabe aonde você vai, até mesmo antes de ir. Quem te mandou conhece tudo, como um todo. Quer ser vitorioso? Ouça a voz de Deus. Quer ser fracassado? Pare de ouvir Deus e ouça qualquer outra pessoa que não tem nada a ver com Deus. A escolha é sua. Amém? Bora pra cima. Seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Sorriso de crente. E Deus lhe bendiga